nós vamos falar um pouco sobre Tamarixia radiata como um componente do manejo do HLB. E são 13 anos que a gente vem estudando este inseto e o psilídeo para que nós chegássemos ao agricultor. Então, hoje existe muita transferência da tecnologia através de vídeos feitos pelo Fundecito sobre o assunto e também boletins que dizem da utilização deste parasitoide. Então, logicamente, que os indivíduos têm que identificar as pragas para que eles possam chegar aos bons resultados. Esse primeiro livro ali, ele é de 2003, portanto, não constava ainda o HLB. Existia Diaforina citri, porém não existia ainda o green entre nós. Esse trabalho foi desenvolvido através de inúmeras teses, dissertações aqui enumeradas e com o suporte financeiro daquelas instituições ao lado esquerdo. E todos sabem que a situação do green no Brasil é um pouco diferente, porque lá por volta de 2000 ou pouco antes disso, nós tivemos a ocorrência do green em diversos países. E no Brasil, o Diaforina citri já era referida desde 1942. E apenas em 2004, portanto, 60 e poucos anos depois, é que nós tivemos a ocorrência da doença. No início, era um inseto, o psilídeo, que apenas causava danos indiretos, enrolamento, fumagina, e, a partir daí, a partir de 2004, passou a causar isso que vocês conhecem, a causar o greening, e então, passando a ser, então, por dano indireto, a mais importante praga dos citros. Mais de 50 milhões de plantas erradicadas. Então, ela veio se juntar aos inúmeros problemas que já existiam, indiretos, da cultura citrícola. Então, nós tínhamos o problema da tristeza, tivemos o problema da leprose, tivemos o problema da xilela, e nós chegamos à diaforina, onde parece ser um problema maior que todos. Então, transmitindo o candidatos Liberibacter asiáticos ou americanos, nós tivemos este problema do Wanglongbing. A primeira coisa que gostaria de falar para vocês é que realmente, o Marcelo falou que não se usa muito inseticida em citro. Usa-se muito inseticida em citros, sim, menos que nos Estados Unidos, mas usa-se. E, a despeito disso, existem, nos últimos anos, a utilização muito grande de alternativas nessa cultura. E vocês podem lembrar que o feromônio para Gymnandrosoma, que foi utilizado em São Paulo, de 2004 a 2014, evitou que o agricultor gastasse 1,3 bilhão de dólares. Então, foi um caso que deu certo, uma alternativa. Posteriormente, apareceu o minador. Foi importado um parasitoide e a Geniaspe citrícola, foi produzido e liberado em todo o estado de São Paulo, invertendo a tendência de população da praga. Portanto, nós tivemos um segundo caso em que observou-se a utilização dessa alternativa. E essa é a terceira. Tamarixia foi encontrado no Brasil em 2005 por uma orientada minha do Equador, pois aqui que posteriormente, com o grupo da Argentina, inclusive o doutor Gerardo aqui presente, foi referido Tamarixia em 2007 na Argentina, também pelo nosso grupo, juntamente com esse grupo argentino, e hoje temos esse problema que nós iremos aqui discutir. Então, nós já temos 3 casos nesses últimos anos e temos mais 2 que serão aqui discutidos. O fungo, o fungicida, o Challenger para controlar o psilídeo e mais o feromônio que será discutido pelo Dr. Walter Leal. Portanto, nós tivemos que iniciar do começo. Nós tivemos que iniciar com pesquisas básicas que foram feitas desde a determinação o defeito da temperatura. Então, nós tínhamos interesse inicialmente de definir qual o efeito do binômio temperatura-umidade para que nós pudéssemos saber aonde essa praga iria chegar e como ela iria se distribuir. Então, nós observamos que
diaforina, ela tem uma faixa de desenvolvimento, uma viabilidade, que é ao contrário de mortalidade, de 18 a 30 graus, depois já começa a piorar. Que a umidade relativa ela afeta apenas a fase ninfal. Umidades baixas são ruins para este inseto. E que o hospedeiro melhor seria a murta em relação a alguns cítricos. Ela colocava mais ovos neste hospedeiro, que é uma rutácea, do que outras plantas cítricas. Então, a sua capacidade de aumento a cada geração, que é esse R0, era maior do que nos outros hospedeiros. Então, ela passou a ser um hospedeiro para que nós pensássemos na criação deste inimigo natural, que veio posteriormente a ser produzido. De forma análoga, nós estudamos as exigências térmicas do bicho, do Tamarixia radiata, observando que existe também um decréscimo com a temperatura, havendo uma estabilização a partir dos 30 graus, de forma mais ou menos análoga ao Diaphorina citri, e que este inseto ele prefere parasitar os últimos instares do psilídeo, e que o parasitismo é maior na temperatura de 25 graus, e que ele emerge ou nasce com temperaturas superiores a 25 graus, e que a umidade ideal para este inimigo natural é 70%. Então, nós definimos as características de temperatura e de umidade, vendo que esse inseto tem um limite, os dois insetos têm um limite térmico superior em 32 graus, e que Diaphorina tem um limite térmico inferior de 13,5, e Tamarixia radiata de 7,1. E a umidade para os dois, 70% seria a ideal. E nós observamos ainda que Diaphorina ela tem uma faixa mais larga, ela vai de 25 a 28, é o melhor desenvolvimento, enquanto que Tamarixia é de 24 a 26. Então, nós iniciamos as criações do Tamarixia, levando-se em consideração esses aspectos, e desenvolvemos um modelo que está naquele boletim que nós falamos inicialmente. Então, houve realmente um avanço com o desenvolvimento da criação, usando gaiolas, etc. E alguns começaram a fazer ou tentar o modelo da Costa Rica. Na Costa Rica, eles usam sempre externo, a criação externa, e não funciona para o Brasil. O pessoal iniciou e eu fui lá no local, falei, não vai funcionar, porque na Costa Rica eles têm, durante o ano, uma estabilidade térmica. No Brasil, no inverno, não se consegue criar o inseto. Então, tem que ser dentro do laboratório, em local fechado. Então, o pessoal passou a fazer a criação desta forma. E, logicamente, como vocês sabem, não adiantava liberar este inseto em pomares comerciais. Com o número de inseticidas que se aplica, é impossível. Mas não havia o psilídeo na área comercial, mas havia o greening. E, logicamente, isso constatou-se, que todos vocês sabem, que era porque esses focos localizavam-se fora da área comercial. Então, nesse caso, os insetos se infectavam e migravam 1,5 km, 2 km para as áreas comerciais. E eram em pomares abandonados, em pomares não pulverizados, áreas de murta, pomares orgânicos, pomares de fundo de quintal. Então, foi aí que se concentrou a aplicação a liberação do parasitoide, liberando-se 400 parasitoides por hectare, e verificou-se que essas áreas que eu comentei correspondiam a 12 mil hectares no estado de São Paulo, responsáveis pelo foco primário da doença. Aqui vocês veem o orifício de saída de Tamarixia de uma ninfa parasitada. Então, as liberações foram feitas ou são feitas por fora do pomar comercial, nas áreas que nós referimos, onde o inseto se torna infectado e desenvolve-se ou desloca-se para essas áreas
comerciais. Então, hoje existem 8 biofábricas no estado de São Paulo. Hoje existem biofábricas em diferentes pontos, e eu coloquei aqui 8. E coloquei, inclusive, a Exalc. Mas, na verdade, a Exalc é para pesquisa, embora tenha produzido mais no começo. Mas hoje tem em Redenção, na Fazenda Redenção do Citrosuco, existe uma outra biofábrica não citada aqui, e que está produzindo, este mês produziu 190 mil parasitoides. Então, essas fábricas, elas têm produzido um determinado número deste inseto. Esse dado é até agora, maio de 2018, nós temos produzidos aí 13,5 milhões de parasitoides e liberados 11,1 milhões de parasitoides nestas áreas que nós comentamos. Logicamente que a adaptação do parasitoide, ela é variável, dependendo da região. Então, nós temos aqui, por exemplo, nesta região central, o aumento de parasitismo, quando se libera, é 10,8 vezes, e a redução da população, 93%. Então, a população de diaforina reduz-se em 93%. Mas tem áreas onde aumenta apenas 2,5 vezes o parasitismo e 69,6% a redução da população. Então, isso daí está ligado, obviamente, a brotações existentes, mas também àquele binômio que nós comentamos, temperatura, umidade. Então, nós passamos a fazer um zoneamento no estado de São Paulo, vendo para as diferentes regiões qual era a proporção de diaforina para tamarixia. E, logicamente, que isto é variável, conforme vocês podem observar. Uma geração de diaforina para 2,6, 3,1 na região norte, e assim sucessivamente. Mas esses estudos foram feitos naquelas temperaturas constantes que nós falamos. Então, nós repetimos isso em temperaturas alternantes, imitando as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O número de gerações é mais ou menos igual. Entretanto, observou-se que há um pequeno erro no primeiro caso, porque considerou-se como período de pré-oviposição, ou seja, aquele período que antecede a colocação dos ovos, nós consideramos como 10 dias no primeiro caso, em que se estudou temperaturas constantes. No segundo caso, observou-se que no inverno, esse período pode ser de 30 dias. Portanto, no primeiro caso, em alguns dos números que nós falamos, eles podem estar superestimados, né? Porque existe uma variação deste período de pré-oviposição. Mas é possível, tomando-se por base esses números que nós falamos, as exigências térmicas do inseto e os dados de temperatura, é possível que, após a coleta nas armadilhas amarelas, que nós definamos o momento da liberação em função da estação do ano e dependendo da região. Então, levando-se em consideração as exigências térmicas, é possível definir o período de tempo necessário para que se faça tal liberação. Então, eu vou apenas mostrar alguns casos, que são um deles emblemático, feito em Itapetininga, na fazenda Rechã, no município de Rechã, onde existem 735 armadilhas amarelas no local em que nós fizemos o trabalho, e a gente observou que nessa liberação, que foi feita no primeiro semestre no segundo semestre de 2014, na região existia uma concentração de psilídeos nesse método de interpolação, né? E aí foi feita a liberação. Os insetos se concentraram ainda mais numa tentativa de fugir do parasitoide e depois a população foi drasticamente reduzida, conforme vocês podem observar, o que dá aproximadamente 80% de redução. E ficou muito claro
que o número de psilídeos por armadilha, após tal liberação, ele decresceu, conforme vocês podem observar neste gráfico. E em termos percentuais, é altamente significativo, porque o número de armadilhas com psilídeo, dividindo o segundo semestre pelo primeiro, caiu da forma aqui apresentada. Portanto, o psilídeo foi realmente controlado nesta faixa de 80% e dispersou-se a uma distância de 40 quilômetros após tal liberação. Então, o que nós vamos propor aqui hoje é que se faça, através deste índice chamado FUZZ, que avalia a coexistência hospedeiro-parasitoide, feito pelo Dr. Adriano, que é o nosso pós-doutorado, especialista no assunto. É um índice que usa aquelas características que eu falei, aquela temperatura, aquela umidade favoráveis, as condições favoráveis e mais as condições locais de temperatura e de umidade, e define-se um índice, ou seja, um índice de coexistência, ou seja, um índice que mostra quando há sobreposição das condições favoráveis, quando há uma média sobreposição dessas condições favoráveis e quando não há sobreposição das condições favoráveis, ou seja, coexistência, coexistência parcial e sem coexistência. Então, esses valores, eles variam. Coexistência são maiores do que 0,65, coexistência parcial de 0,35 a 0,65 e sem coexistência 0,35. Então, é possível que vocês peguem a sua cidade, avaliem mensalmente e vejam se há condição naquela região de ter sucesso ou não para este parasitoide. Então, por exemplo, nós pegamos 3 regiões, Cajobi, Getulina e Anhembi. Nesses locais, onde existe um percentual de parasitismo de 37%, 38%, esse índice é alto. Então, há coexistência entre o parasitoide e a praga. E, nesse caso, em Anhembi, por exemplo, em que houve uma baixa porcentagem de parasitismo, esse I está abaixo deste valor que nós comentamos, né? Então, realmente, aquele exemplo que eu dei, onde houve a migração e depois uma redução, que é a região de Itapetininga, vocês podem observar que existe um período em que há coexistência e um período que há uma coexistência parcial, levando, então, àquele valor que nós comentamos. Portanto, é uma nova forma de se saber se vai funcionar ou não, e que vocês podem consultar. Nós vamos colocar isso no site da Exalc, e a sua cidade poderá ser encontrada, e você, usando as características climáticas, saber se vai haver possibilidade ou não de sucesso. Então, apenas para finalizar, eu gostaria de frisar algumas coisas que sejam de interesse para o controle da praga. A distribuição de diaforina em São Paulo é variável de acordo com a disponibilidade e abundância de ramos novos, como mostrou o Dr. Silvio, sendo que o tamanho da população é dependente do clima. Mas, logicamente, tem que haver a brotação. A viabilidade de diaforina no campo é muito menor no laboratório. Não sei se vocês observaram, eu mostrei uma tabela, a primeira delas, que havia uma variação de viabilidade de 12,2 a 32 a 69,9 lá no 18 graus, enquanto que no campo varia de 1,7 a 21,4. Então, a mortalidade no campo é muito maior. A viabilidade e a postura são maiores na variedade Valência e menores em Hamelin. O porta-enxerto não interfere no ataque de diaforina citri. O período de pré-oviposição varia de 6,8 dias nas regiões mais quentes a 31,4 nas regiões mais frias.
O fator-chave de crescimento populacional de diaforina é representado pelos ovos e por ninfas de primeiros instares. O parasitismo é maior em climas amenos, e o parasitismo independe da variedade em que o psilídeo se desenvolveu. Então, são algumas características de grande importância para que nós saibamos e possamos fazer o controle. Para concluir, o futuro. A utilização do fungo, que será comentado posteriormente, permitirá no futuro a liberação do parasitoide também em áreas comerciais, desde que o produto, o fungo, é seletivo à Tamarixia radiata. O feromônio sexual recém-desenvolvido, que será apresentado pelo Dr. Walter Leal, deverá permitir uma liberação do parasitoide na época correta da ocorrência do psilídeo. Será necessário saber a adaptação do parasitoide nas diferentes áreas com a provável redução da aplicação de inseticidas. A sobreposição do zoneamento da praga e do parasitoide que nós mostramos no final deverá ser validada em campo. Muito obrigado.